mucormicose. Que doença é essa que está acontecendo lá na Índia, que tem assustado e espantado todo mundo? Sobretudo porque está associada à recuperação pós-Covid e à diabetes. É sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. A Índia anunciou há 2 semanas atrás uma epidemia, ou seja, surto é quando está localizado, circunscrito a um local, por exemplo. Epidemia é quando se espalha e pandemia é quando já atinge várias partes do mundo. Agora você imagina, nós estamos vivendo uma pandemia de Covid e aí surge a Índia dizendo que o pessoal que está se recuperando de Covid está contraindo a mucormicose e grande parte dessas pessoas são diabéticas. Aí é verdade, muita gente se assusta. E é por isso que eu quis trazer esse assunto, para a gente ter noção do que é essa doença, também conhecida como fungo negro, e mais ainda, por que ela está relacionada à Covid-19, diabetes, e sobretudo, como é que uma pessoa com diabetes pode evitar ou prevenir da melhor forma possível chegar no estágio desse. Então, vamos lá? Vamos entender primeiro o que é a mucormicose ou fungo negro. Primeira coisa é a gente entender. E sobre isso eu queria que ficasse gravada aí na sua memória que o fungo negro não é algo novo. Na verdade não é algo que está surgindo aí e que vai se espalhar pelo mundo. Calma. Já existe desde o século XIX. Eu vi uma matéria de um jornal brasileiro dizendo assim: fungo negro chega a São Paulo. Não chegou nada, já estava lá. Estava lá como está aqui em Portugal, como está aí onde você está me assistindo agora, como está em Angola, está em Moçambique, em qualquer lugar. O fungo negro já está espalhado pelo mundo, portanto ele não vai chegar a lugar nenhum. A primeira coisa é essa, não se assuste. Segunda coisa, para contrair fungo negro é preciso estar imunodeprimido, ou seja, um sistema imune praticamente inativado a ponto de uma infecção oportunista dessa, oportunista e agressiva se manifestar. Então assim, como todo fungo, a espécie de fungo que leva a mucormicose, ele é oportunista. Eu vou dar um exemplo para você entender o que é isso. Uma pessoa que faz uso de um corticosteroide, ela pode vir a ter sapinhos. Isso é muito comum em contexto hospitalar, por exemplo. Está ali hospitalizada, está usando corticosteroide, aí faz sapinho. Por quê? O que é sapinho? É candidíase oral. Por quê? Porque a candidíase é um fungo oportunista e baixou o sistema imune e ela se manifesta ali. Percebeu? Esse fungo é isso. Agora outra coisa, é raro, é uma doença raríssima. Então por que agora a gente está vendo muito? Os infectologistas, eles já tinham previsto um aumento das doenças fúngicas, lembrando que fungo é um ser oportunista, por conta da epidemia de Covid. Por que, Cíntia? Porque o que é feito para debelar o Covid, as pessoas que têm a Covid grave, né? Que evolui para uma manifestação mais grave, elas têm que fazer uso de corticosteroide em altas doses. Isso aqui debilita o sistema imune. Agora, por que as pessoas com diabetes? Então é outra questão. Não é pessoas com diabetes só. A mucormicose é uma doença rara e ela vai se manifestar em pessoas imunodeprimidas. Quem são essas pessoas? Pacientes oncológicos, pacientes transplantados, pessoas com HIV e pessoas com diabetes descompensada. E é claro, você tem aí, que você viu na Índia, 9.000 pessoas com mucormicose e uma incidência de morte. Se explica por quê? Porque esses pacientes, e sobretudo pessoas com diabetes, não é? Aí você tem esse contexto aí, diabetes, Covid e mucormicose. Covid porque nesse momento a Índia tem um contexto está no pico de uma pandemia descontrolada, um colapso do sistema de saúde. Pessoas com diabetes porque é o segundo país do mundo com maior caso de diabetes. E aí você tem um contexto de uma condição de pobreza onde provavelmente essa população deve ter uma diabetes mais debilitada em função de não ter um suporte como nós temos, por exemplo, aqui em Portugal ou no Brasil, das pessoas terem um subsídio para a compra de medicamento e ter a consulta, todos terem acesso a isso. Então essa condição também não favorece. Então daí você tem muito mais pacientes diabéticos, né, ou com diabetes contraindo Covid, por exemplo.
a alta vulnerabilidade dessa população. E mais, a descompensação da diabetes. O vírus é como se o vírus fizesse um incêndio e o fungo acabasse de atear fogo em tudo. Porque você tem aí uma situação propícia, oportunizada por um contexto de doença viral, onde a pessoa já está debilitada, onde a pessoa faz uso do corticosteroide em altas doses, e isso também leva à descompensação da diabetes. O que é uma descompensação da diabetes? Bom, não é o fato de você ter aí uma hiperglicemia que vai descompensar a sua diabetes, mas sim as hiperglicemias silenciosas e todo esse contexto, uma doença infecciosa pode descompensar uma diabetes. Quando a gente está falando de uma diabetes descompensada, a gente está falando de uma emergência, de uma complicação aguda da diabetes, que é uma cetoacidose, um coma hiperosmolar, que a pessoa tem que realmente, é um caso de hospitalização, porque é uma emergência grave, é um caso grave. E ali é uma situação que não é aquela da doença crônica que evolui ao longo do tempo, é já um caso de internamento. E, por exemplo, no caso da cetoacidose diabética, vai haver ali uma grande libertação de ferro, e esse ferro na corrente sanguínea é um elemento necessário para a proliferação desse fungo, por exemplo. Então você já viu que você, com sua diabetes controlada, você não tem um risco eminente de fungo negro. E primeiro, que esse fungo negro ele não vai ser transmitido pela população e ele não vai chegar onde você está. Ele já está. Mas o seu sistema imune é capaz de debelar esse fungo. Porque sim, as pessoas com diabetes elas têm uma imunidade mais baixa, a gente já viu, mais suscetível à infecção, mas não é o caso de você contrair um fungo negro, a não ser numa diabetes descompensada. Como a gente já viu, é uma emergência hospitalar grave. E no caso dessas pessoas que estão tendo mucormicose associadas à Covid, aí a gente já vê que tem todas as condições propícias para esse fungo se expressar, ou seja, se proliferar. Como é feito o tratamento, Cíntia, desse fungo? Por que é fungo negro? Fungo negro pela característica clínica dele, né? Ele toma ali um vasinho sanguíneo, digamos, ele entra, né? Ele pode ser contraído por inalação, por isso a manifestação mais comum dele é rino-cerebral, ou seja, ele chega aqui, atinge e vai para o cérebro, mas ele pode também ter manifestação pulmonar, pode ter manifestação gastrointestinal, enfim. Mas qual é a característica dele? Ele digamos que ele invade um capilar, que é aquele diminuto vazio, onde acontece o suprimento, a irrigação para o tecido, e ao invadir aquele capilar é como se ele cortasse o suprimento de sangue. Bom, se aquele tecido ele não tem suprimento de oxigênio, de nutriente, de nada, logo ele morre. Quando eu tenho morte tecidual, eu tenho necrose. Quando eu tenho necrose, eu tenho um enegrecimento da área. Esse escurecimento é que faz com que ele leve esse nome popular de fungo negro. Agora, Cíntia, o que vai acontecer? Bom, eu quero que você pense aí comigo. O que acontece se uma área enegrece e morre? Apodrece? Se apodrece, uma carne podre vai feder, vai cheirar mal, vai ter infecção. É claro que não vai chegar nesse nível, porque em contexto hospitalar, o que vai ser feito? Desbridamento cirúrgico. Cíntia, o que é isso de desbridamento cirúrgico? É a retirada daquele tecido desvitalizado. Os médicos vão retirar aquele tecido de camada após camada até chegar numa zona que ele veja ali que não tenha mais contaminação, né? Ou seja, além de tirar toda a parte negra e preta, vai retirar um pouco do tecido normal para garantir que não fique ali nenhum resquício daquele invasor. O que significa dizer? Se o fungo tem uma alta letalidade, mais de 50% das pessoas morrem, quem não morre fica mutilado. Infelizmente, é muito agressivo. Sobre esse assunto a gente encerra por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado dele. E eu queria te pedir uma coisa, compartilha esse vídeo. Tem muita gente com diabetes que está com medo, se trancando, mais ansioso, pensando, meu Deus, agora eu tive Covid, agora eu vou ter fungo negro. Não! Calma, não é assim. Se cuida, vive a vida, ser feliz, ama. Um bom controle da diabetes vai fazer com que você tenha longevidade, o melhor, com saúde e qualidade de vida. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.